Olá, bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, e por aqui a gente repercute sempre o que acontece de mais importante na sociedade, e nos últimos dias a gente ouviu do governo do estado de São Paulo, até na coletiva que a rede Alesp transmite, sobre a volta presencial das aulas no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. E a gente vai repercutir um pouco essa questão também hoje com o nosso convidado, que é o Ivan Gontijo. Ele é coordenador de projetos do Todos pela Educação. Bem-vindo, Ivan, ao Alesp Conecta. Oi, Julie, tudo bem? Tudo em ordem. E por aí? Tudo tranquilo, Julie. Um prazer participar do programa aqui com vocês e com os telespectadores. Pois é, e eu falava já nessa abertura do Alesp Conecta, Ivan, todos estavam naquele momento de tensão com relação à volta às aulas. Acho que um dos principais debates, né, não só para os pais que estão em casa com as crianças nessa aula remota, que nem sempre é fácil, mas também do outro lado, né, os professores nesse entendimento dessa volta às aulas, o quanto o impacto dessa volta às aulas. Vamos tentar ir por partes. Como que você viu esse momento de aula remota, esse retorno? É o momento correto para retornar? Ainda precisa pensar melhores protocolos? Como é que você e o Todos pela Educação sentem esse momento? Bom, vamos lá, Julie. Primeiro que o ensino remoto ele era uma medida inevitável diante do contexto que a gente estava de pandemia, né? Não existia outra opção a não ser a migração para o ensino remoto por conta do fechamento das escolas. As redes tiveram muita dificuldade em estruturar o ensino remoto por duas razões. A primeira é porque a tecnologia não estava muito presente dentro do sistema educacional, né? A gente sabe que a maioria das escolas ainda seguem o modelo tradicional de livro didático, quadros, alunos sentados em fileiras. Então, foi uma mudança muito brusca, né? E o que a gente sempre comenta também é que a natureza do trabalho do professor é muito da presença, da relação com os alunos. Um professor, ele olha no olho do aluno, ele consegue entender se o aluno está entendendo ou não o conteúdo, né? Então, a migração para o modelo remoto envolveu uma série de mudanças que são muito radicais na forma de se ensinar e de se aprender, né? Esse é um primeiro contexto. O segundo é que o ensino remoto, ele tem menos potencial de gerar aprendizagem do que o ensino presencial, segundo uma série de pesquisas e evidências científicas. Então, é mais difícil aprender atrás da tela de um computador do que aprender numa sala de aula com outros colegas e com o professor. Isso é uma evidência, tá? E no Brasil, a gente tem uma dificuldade adicional, que é, por conta dos recursos tecnológicos, eles não serem distribuídos de forma igual pelas pessoas. Então, tem muita gente no Brasil que ainda não tem internet, ou se tem internet, muitas vezes tem só um aparelho celular em casa para uma família de 4, 5 pessoas. Então, a gente teve muita dificuldade no Brasil no acesso ao ensino remoto, né? Tanto que, se a gente for analisar os dados, grande parte das crianças estão estudando no modelo de material impresso, né? A Secretaria de Educação imprime o material e os alunos recebem esse material nas suas casas. Então, a gente teve muitas dificuldades de adaptação ao modelo do ensino remoto. Os impactos da pandemia na aprendizagem vão ser amplos, vão ser duradouros. Então, é importante a gente já começar a discutir a volta às aulas. Porque se o ensino remoto estivesse chegando para todo mundo, fosse muito efetivo, a gente não precisaria estar discutindo essa questão de volta às aulas, né? A gente Sim. poderia dizer, só vamos voltar às aulas quando a pandemia passar, e tudo bem. Só que a gente não está nesse contexto. O contexto é que o ensino remoto ainda, por mais que já esteja mais de 6 meses de escolas fechadas, ele ainda está um pouco desestruturado e não está chegando para todo mundo. Então, os impactos são muito grandes, principalmente para os estudantes mais pobres, e por isso que é tão importante a gente já começar a planejar esse período de retomada das atividades escolares.
E isso que você falou agora, Ivan, é muito saliente essa questão. Estamos falando de retomada porque nem todo mundo consegue ter o acesso à internet e consegue desenvolver as suas aulas e o aluno aprender também, que eu acho que é o ponto mais crucial, né? Que esse aluno não perca o ano. Eu sei que essa fala também às vezes tem que ser muito cuidadosa, que a gente sabe que no momento de pandemia a gente tem que se preocupar mais com a saúde do com o perder ou não a aula no ano. Mas esse perder nesse momento pode influenciar negativamente o futuro dessas crianças e adolescentes, não é? E da educação no Brasil. Exatamente, Julie. Quando a gente pensa no organizar um pouco o pensamento aqui, quando a gente pensa nos impactos da pandemia na educação, são múltiplos impactos, mas a gente pode citar três que são mais evidentes, tá? O primeiro é uma queda nos indicadores de aprendizagem. Então, provavelmente, os alunos eles aprenderam menos nesse período. Então, a gente vai regredir um pouco nos indicadores de aprendizagem que já são medidos. Só que a gente também vai ter um aumento da desigualdade educacional, porque os alunos que têm acesso ao ensino remoto conseguiram aprender mais do que os que não têm acesso. Então, se já existia uma desigualdade educacional no Brasil entre alunos ricos e pobres, ou seja, os alunos ricos muitas vezes aprendem muito mais do que os alunos mais pobres, essa desigualdade ela foi aprofundada nesse período de pandemia. Esse é o segundo impacto. E o terceiro impacto é um aumento muito elevado do risco de evasão, porque o período de fechamento das escolas ele significou um rompimento do vínculo que existia entre o aluno e o espaço físico escolar, né? Então, quando a gente junta isso num caldo que tem crise econômica e que os alunos, muitas vezes, principalmente os dos anos finais e do ensino fundamental, vão ter que entrar no mercado de trabalho para ajudar na renda da família, a gente tem um cenário de queda na aprendizagem, aumento na desigualdade e risco de evasão. Então, a gente está vivendo um dos momentos mais desafiadores, o momento mais desafiador da história da educação brasileira, né? Então, os impactos vão ser amplos, vão ser duradouros, a gente não vai conseguir mitigar esses impactos num período curto de tempo, a gente vai resolver isso em 1, 2 anos, esses impactos vão estar presentes para uma geração, né? Essa geração toda que hoje está dentro do sistema escolar foi extremamente afetada pela pandemia. E aí tem duas mensagens que são muito importantes para quando a gente for fazer a retomada das aulas. O primeiro a gente precisa acelerar a aprendizagem, porque por mais que não tenha esse ano, a gente não possa considerar ele 100% perdido, depois a gente até pode explorar mais esse tema, ele foi um ano extremamente atípico, né? Então a gente vai precisar recuperar a aprendizagem no ano que vem, com a retomada das atividades escolares, ou até nesse ano. Então tem que acelerar a aprendizagem e, ao mesmo tempo, não deixar ninguém para trás. Porque como a pandemia aumentou muito as desigualdades, eu tenho que ter um olhar especial para esses alunos que foram os mais afetados. E nesse sentido, Ivan, me parece que é um desafio ainda maior para os professores, para as escolas, para a coordenação nesse sentido. Foi um ano atípico, muitos alunos precisam recuperar esse tempo perdido, porque não é a mesma coisa você ter aula em casa, e principalmente nos primeiros anos, eu imagino, e digo por experiência própria aqui em casa, de ter uma criança de 6 anos com aula remota é muito mais difícil do que para os outros anos. Então, eu imagino que tentar equalizar isso que você falou, né, de pegar aqueles alunos que talvez não conseguiram acompanhar as aulas remotas e equalizar isso, eu acho que é um grande desafio para os professores, com desafios que eles já têm por si só, né? E já tiveram nessa pandemia. Exatamente, Julie. Quando a gente pensa na figura dos professores, a gente tem alguns dados interessantes para ilustrar como é que era essa situação antes. Então, 77%, ou seja, praticamente 8 em cada 10 professores, numa pesquisa, citaram que nunca tinham tido uma formação sobre tecnologia. Então, os professores tiveram que se adaptar para o modelo do ensino remoto de uma forma muito rápida, né? Porque, como eu tinha citado antes, até é muito raro você ver uma escola em que
os professores interagiam vez ou outra com os alunos em algum modelo remoto, ou que tinha tecnologia inserida em sala de aula, né? Então, foi uma mudança extremamente drástica e a gente tem que parabenizar todos os professores que conseguiram fazer essa migração para o modelo do ensino remoto, né? Foi uma adaptação muito grande. Os professores tiveram que se tornar roteiristas, editor de vídeo, uma série de habilidades que eles talvez não tinham antes, tiveram que se adaptar para conseguir fazer com que o conhecimento chegue na casa dos alunos, né? Então, foi um período está sendo, né? Um período de bastante dificuldade. E aí a gente tem que fazer um comentário também que é importante, que quando a gente fala, é engraçado que a gente fala no Brasil os professores, né? Mas, na verdade, são as professoras, porque 80% do corpo docente brasileiro é formado por mulheres, né? E a gente sabe que nesse período de pandemia, as mulheres também acumulam muito as tarefas domésticas por conta da cultura patriarcal e machista do Brasil, né? Então, as professoras têm vivido um período de muito trabalho e de muita pressão, né? Porque tem as tarefas domésticas, tem que cuidar, muitas vezes ajudar os filhos nos estudos, como você citou, que é um super desafio, preparar suas próprias aulas, que é muito mais difícil preparar uma aula no ensino remoto, então está sendo um período de bastante dificuldade. E por isso que quando a gente retomar as aulas, tem uma imagem que é bastante importante, que a gente precisa cuidar da saúde mental, tanto das nossas crianças quanto dos nossos professores. Esse não vai ser um retorno comum, né? Não é um retorno de férias. Então, se a gente precisa garantir que todo mundo esteja com uma cabeça bacana para começar com as atividades de ensino-aprendizagem e conseguir recuperar esse tempo perdido. Então, cuidar dos professores, cuidar dos alunos, do ponto de vista do apoio psicológico e da saúde mental, é uma medida fundamental nesse sentido. Esse apoio psicológico e a saúde mental, né? A gente tem discutido aqui no Jornal da Rede Alesp, escutamos alguns psicólogos sobre o tema, até mesmo o governo do estado de São Paulo vai contratar psicólogos para ajudar nesse processo de professores e alunos. Eu acho que se torna ainda mais essencial. Sempre se falou em saúde mental e às vezes as pessoas não se davam conta o quanto era importante. E a pandemia está evidenciando mais isso, né? E para professores e para alunos, quando você diz, imagina ter que voltar presencial com receio de: será que meu filho vai ser infectado na escola e vai trazer para casa? O professor e os professores, né, e todos ali dentro da escola, será que as crianças que são assintomáticas podem transmitir alguma coisa para os profissionais da educação? Como é que se joga com isso tudo, mas tendo que equalizar essa situação do ensino, ensinar alguma coisa para crianças e adolescentes? A gente está vivendo um momento muito peculiar, né? E como você falou, é muito atípico isso. Uhum. Exatamente. Tocando um pouco nesse tema que você traz, Júlia, da volta às aulas, a gente tem uma decisão difícil de ser tomada, né? Porque a gente tem muita clareza dos impactos que a pandemia tem na educação, são impactos gigantescos, né? E principalmente são impactos que afetam os alunos que mais precisam da educação, os alunos mais vulneráveis. Ou seja, a gente sabe desses impactos e, ao mesmo tempo, existe, de certa forma, o risco dessa volta no período de pandemia, né? Porque um exercício que a gente faz muito, a OMS divulgou que provavelmente a gente só vai ter vacinação em massa em 2022, né? Então, será que a gente consegue manter as escolas fechadas por tanto tempo? Quais são os impactos disso? São altíssimos, né? Por isso que é importante, a partir do aval das autoridades de saúde, que em São Paulo já foi dado, né, a gente começar a discutir esse período de retomada, como vai ser esse período, né? Porque vai exigir uma série de mudanças na rotina escolar, para justamente tocar na questão que você levantou, para proteger ao máximo possível os professores e os alunos. Então, isso envolve a disponibilização dos equipamentos de proteção individual, espaços para higienização, limpeza mais frequente dos ambientes escolares. Ao mesmo tempo, a gente tem que
trabalhar com um número de alunos reduzido por sala de aula, por conta do distanciamento social, mudar os horários de entrada e saída para nem todo mundo entrar junto. Como é que vai ser a merenda? Para quem conhece um pouco mais a rotina das escolas, sabe que as escolas muitas vezes são de fato espaços de aglomeração, né? Então, como é que a gente consegue voltar preservando e fazendo as mudanças na rotina escolar que são necessárias para preservar a saúde tanto dos professores quanto dos alunos? E aí tem um ponto importante: quando a gente fala de retomada das aulas, também não significa que o objetivo é colocar em risco essas pessoas, né? Porque, por exemplo, os professores do grupo de risco, está muito claro, professores mais velhos, que têm alguma comorbidade, que eles não devem voltar nesse momento, né? Que Sim. eles têm um risco maior. Então, por isso que vai ser importante a gente desenhar, discutir muito bem sobre o como fazer esse período de retorno às aulas. Porque me parece que essa discussão se deve voltar ou não é uma resposta que as autoridades de saúde têm que dar, né? Ao mesmo tempo que deram o aval para a reabertura de bares, shoppings, restaurantes, com todos os cuidados, quando a gente tem o aval da saúde, a gente tem que passar a discutir o como reabrir as escolas com esse objetivo de manter a segurança física dos professores e dos alunos e, ao mesmo tempo, recuperar a aprendizagem que foi perdida por conta do fechamento das escolas. Pois é, e nos últimos dias até se levantou essa questão, né? Por que deixar a educação ser a última a ter uma retomada, no sentido, se antes aconteceu a retomada de bares e restaurantes, até mesmo na questão de esporte, né? O futebol voltando, e muita gente colocando isso na roda. Mas espera aí, pode-se voltar a ter torcida nos estádios e não pode voltar a ter aula presencial? Claro, cada um tem os seus protocolos, cada um é de um jeito. Mas quando você diz que é preciso ter uma turma reduzida, eu fico pensando, na escola particular é até mais fácil, você já tem menos alunos por turma. Né? Então, fazer essa jogada de ter menos alunos em cada dia me parece ser um pouco mais fácil. Mas aí a gente coloca uma outra coisa na roda. A educação pública vai ser muito mais afetada, já está sendo por todas essas questões também, não é? A gente vai ter uma maior diferença aí de ensino privado com ensino público, você acha? Mais do que a gente já tem, né? Sim, sim. Perfeito esse ponto, Julie. Fazer um comentário só sobre a sua fala inicial, sobre a retomada das escolas. É interessante quando a gente compara, fizeram um estudo que compararam 20 países que reabriram as escolas, e os que deram certo e os que deram errado, né? Os países que conseguiram abrir de forma satisfatória as escolas, como um exemplo é Portugal, o que eles fizeram? Eles seguraram um pouquinho a reabertura de outros serviços, então de cinema, por exemplo, de shopping, horário bem reduzido para bares e restaurantes, para dar prioridade para a reabertura para as escolas, né? Então, denota um pouco a prioridade que esses países dão para a educação. Então, eles falam, gente, a gente sabe que todos os setores têm a sua importância, mas a educação é fundamental. Então, a gente vai abrir primeiro a educação e segurar um pouquinho os outros setores, né? E conseguiram fazer isso de forma satisfatória. No Brasil, a gente está tomando a decisão contrária, né? A gente está reabrindo tudo, está deixando a educação lá para o final, sendo que é um debate que hoje está interditado, né? Um debate muito polarizado sobre a reabertura das escolas e num período de eleições municipais também, que complica ainda mais essa situação. Mas eu acho que essa decisão da gente deixar só para o final a reabertura das escolas, ela mostra um pouco a falta de prioridade que o país tem quando a gente fala de educação, né? Porque as dores da educação, eu entendo que as dores da saúde, elas são imediatas, né? Se a gente não tem um leito, uma pessoa morre. As dores da crise econômica também são imediatas. Então as pessoas sem dinheiro passam fome. Mas as dores da ignorância é uma dor de longo prazo, né? Que a gente sente daqui a 20, 30 anos que a gente vai ver todos os impactos dessa falta de prioridade que a gente muitas vezes deixa de ter com a educação no país. E agora Pois é. Não, desculpa, pode terminar aí. Achei que você já ia terminar. Beleza. Não, e agora sobre esse ponto das salas de aula, né, do tamanho,
É importante a gente frisar que nesse período de retomada, Julie, a gente vai ter que manter também o ensino remoto, né? Porque eu não vou conseguir colocar 40 alunos numa sala de aula, então eu vou ter que fazer o que a gente chama de rodízio. Ou seja, em um dia vão 20 alunos, no outro dia vão outros 20, e no dia que o aluno não vai na escola, ele se mantém aprendendo no ensino remoto, né? Vai ser necessária essa adaptação para a gente conseguir manter minimamente os protocolos do distanciamento social. E quando a gente, me parece que essa equação de reabertura das escolas e se pensar também para o outro lado de saúde e tudo mais, é uma equação difícil, mas que é possível. Porém, talvez, dentro da sua fala, me parece que ficou um pouquinho, perdeu o time, né? Poderia ter acontecido um pouquinho antes, para que essa equação ela desse muito mais certo antes de chegar em 2021. Porque eu fico pensando, todos esses protocolos e todo mundo se adequar a essa nova realidade demanda tempo. E a gente já está ali chegando na reta final de 2020. Final do ano. Né? E como tentar não jogar para 2021 coisas que ainda precisam ser melhoradas para atrasar ainda mais o início das aulas de 2021. Você vê uma possibilidade de talvez precisar postergar o início de aula de 2021? Pode acontecer? Lógico que a gente está fazendo um exercício de futurologia aqui, mas se esses protocolos e afins não derem certos, pode influenciar o ano letivo também de 2021. Claro. Você toca numa questão bem sensível mesmo, Julie. Porque, assim, a questão sobre reabrir ou não reabrir as escolas, como eu citei anteriormente, não é uma decisão da educação, né? É uma decisão que depende do aval das autoridades de saúde a partir dos números da pandemia. E aí também é uma decisão muito contexto específico, porque, como o Brasil é um país gigante, em cada lugar a pandemia está de uma forma, né? Então, é difícil dizer as escolas do Brasil deveriam ter sido reabertas em tal data. Isso depende muito, mas é uma decisão da saúde. Mas o mais importante do que a gente discutir se deve reabrir ou não, que é uma decisão da saúde, é a gente debater em profundidade o como reabrir, né? Que é o que você trouxe. Vai ter muita mudança para as escolas e alguns prefeitos têm tomado uma decisão que eu particularmente acho muito ruim, que é a seguinte: os prefeitos dizem, eu não vou mexer nesse vespeiro, eu não vou reabrir as escolas, o meu sucessor que pense nisso, né? Não tem condição. Só que qual que é o problema dessa decisão? Porque a reabertura das escolas exige um planejamento extremamente detalhado que já tem que ter sido traçado lá atrás. Porque imagina que agora a gente vai ter, por exemplo, eleições municipais, falando do contexto das redes municipais, e aí um secretário assume a cadeira, um prefeito e um secretário assumem a cadeira em janeiro e não existe um plano para reabertura. Como é que ele vai construir um plano para reabertura que seja um plano adequado em pouquíssimo tempo, tendo que reabrir as escolas em fevereiro, por exemplo? Então, acho que o mais importante, até que a gente discutiu quando reabrir, é montar um plano super detalhado, comunicar esse plano para as escolas, para os professores, para os diretores, para as famílias. Ou seja, tem que dar publicidade para essa retomada, mostrar que é um plano capaz de garantir a segurança de todo mundo, capaz de garantir a aprendizagem dos estudantes e planejar muito bem, porque me parece uma decisão, de certa forma, um pouco paralisante isso da gente dizer, então só vamos discutir isso no ano que vem, porque a gente precisa montar esses planos da melhor forma possível. Por isso que eu, inclusive, queria fazer um elogio, por exemplo, ao prefeito Bruno Covas, que tomou uma decisão corajosa, né, de reabrir as escolas de uma forma um pouco mais gradual no início, para as atividades de acolhimento, de recuperação, porque é uma decisão corajosa de, no meio do pleito municipal, a gente conseguir reabrir as escolas de uma forma que seja adequada, porque a gente tem que, quanto antes a gente reabrir, melhor vai ser essa retomada. Lembrando que esse quanto antes depende do aval da saúde. Pois é por isso que a gente traz você aqui, para que também os pais entendam melhor esses dois lados, né? Porque, sendo mãe, e enfim, conversando com outros pais,
A gente sabe que não é fácil você ter o aluno em casa. É diferente, é como você falou. O ambiente escola para o aluno faz toda a diferença. Né? Esse tu a tu com o professor faz toda a diferença. Não que a gente não ajude os filhos nas aulas, lógico que ajuda, é a nossa parte, a gente tem que fazer. Mas o ambiente, né? Eu acho que também tirar a criança, o adolescente desse ambiente, é um ambiente de socialização, é um ambiente de crescimento, de troca, né? Então, além do aprendizado ali, do português, da matemática, da biologia, da física, você tem a questão social também dentro da escola, né? Exato. Perfeito. A escola ela cumpre um papel social, né? É na escola que a gente aprende a conviver com outras pessoas, a conviver com o diferente, a ser tolerante. A escola não é. A gente quer fugir desse modelo de ensino 100% conteudista, né? Em que os alunos são atores passivos no processo de ensino e aprendizagem e ficam lá só ouvindo um professor falar e anotando no caderno. Não. A educação que a gente quer é que o aluno seja protagonista, que o aluno desenhe na escola o seu projeto de vida, que ele aprenda as habilidades socioemocionais que são cada vez mais importantes no século XXI, né? Então a escola é muito mais do que um lugar de só aprender conteúdos. E tem esse espaço de socialização que é importante, principalmente quando a gente olha para a educação infantil, né? Que é uma etapa que está vivendo um momento muito complicado. Porque a educação infantil é ali a creche do 0 aos 3 e a pré-escola, né, de 4 a 5. Por conta dos alunos serem muito pequenininhos, não serem alfabetizados, e por conta da natureza da etapa mesmo, que é muito de convivência, de aprender a lidar com o diferente, tem uma coisa do lúdico na educação infantil que é muito difícil da gente conseguir colocar no modelo do ensino remoto, né? Então a educação infantil teve praticamente suas atividades inviabilizadas. Os alunos não estão tendo nem o ensino remoto, né? Imagina o impacto para uma criança, você que falou que você tem um filho pequeno, uma criança que, por exemplo, de 6 meses para uma criança é muito tempo de desenvolvimento, é diferente com um adulto. Muito. Em 6 meses uma criança aprende muita coisa, e as crianças aprendem muito entre si, né? Na convivência com o outro. Então imagina para uma criança que, por exemplo, está em casa, não tem irmãos, ou não tem primos, está convivendo só com adultos. Imagina o impacto que isso tem na vida, e é na vida toda, tá? Da criança que passou 6 meses sem conviver com outra criança, né? E o impacto disso é gigantesco. Então, por isso que é importante também a gente começar a pensar nesse período de retomada, olhando com esses vieses, do como que eles podem ser importantes também para as crianças, para o desenvolvimento dessas crianças, porque a prolongação desse período de fechamento das escolas, ela tem impactos gigantescos, e o Brasil já é um dos países que está mais tempo com as escolas fechadas, né? A gente vai bater um semestre agora, então são múltiplos impactos que vão perdurar para a vida toda dessas crianças, mas que eu também não quero falar uma mensagem completamente negativa, né? Tem como a gente correr atrás do prejuízo, tem como a gente mitigar esses efeitos para que os efeitos da pandemia ao longo da vida dos estudantes sejam minimizados. Perfeito, eu quero te agradecer, viu, Ivan, pela sua contribuição hoje aqui no Alesp Conecta, muito importante para a gente, obrigada e até o próximo encontro. Eu fico à disposição, Julie, muito obrigado pelo convite, foi ótimo bater esse papo com você. Legal, você quer rever esse programa que termina agora, esse Alesp Conecta? É fácil. Corre lá na nossa plataforma do YouTube e eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau!